capítulo 28, apenas o verso 1. Deuteronômio, capítulo 28. Apenas o verso 1. Aleluia. Todos acharam? Quem achou diz amém. Amém. Vamos ler todo mundo junto, bem bonito, para a glória do nome de Jesus. Vamos lá? E será... Pode sentar glorificando. Deixa o versículo aí para mim. Quero meditar com os irmãos 2 versículos hoje. Depois nós vamos conversar um pouco. Todo mundo conhece esse versículo aqui, irmãos? Quem conhece esse versículo aqui? Dá um glória a Deus. Vamos meditar nesse versículo. Olha o que diz. E será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor, teu Deus, te exaltará sobre todas as nações da terra. Tem alguém aqui que quer ser exaltado? Dá um glória a Deus. Irmãos, não queira ser exaltado pelos homens. Não queira exaltar a si mesmo. Mas busque a palavra em Deus, para que Deus te exalte. Amém? Sabe qual é a diferença, irmãos? Porque quando Deus te exaltar, ninguém vai poder te diminuir. Espere a exaltação em Deus através da sua obediência. E olha o que diz, e será. Ou seja, se você ouvir a voz do Senhor, teu Deus. Deixa eu reforçar lá, Deus está em maiúsculo, certo? Vou falar de novo, pelo amor de Deus, não escreva Deus em minúsculo nunca, nem numa mensagem. Porque Ele é grande, Ele é o Todo-Poderoso. Quando você vê escrito deuses na Bíblia, você vai ver que vai estar em minúsculo. Diga comigo, em minúsculo. Porque só Deus, Criador do céu e da terra, é o Todo-Poderoso e respeitado como Deus verdadeiro. Mas aqui está dizendo, olha, se porventura você, eu, nós, ouvir a voz do Senhor, teu Deus, olha aqui agora a segunda parte, tendo o cuidado de guardar, diga comigo, tendo o cuidado de guardar. É isso que o Senhor quer de nós, irmãos, que a gente ouça, que a gente venha ouvir a palavra dEle, tendo o cuidado de guardar todos. Não é alguns, irmãos. Entenda isso, eu quero que você entenda isso. Ele quer que nós guardemos todos os seus mandamentos. E ele diz aqui, ó, não é os mandamentos que eu deixo você escolher algum, não. Todos os mandamentos que eu ordeno. É uma ordem de Deus. Deus está dando uma ordem para mim e para você ouvir a palavra dele, tendo cuidado de guardar. Geralmente, quando a gente ouve alguma coisa e não importa muito, você nem para dar atenção.
Às vezes você nem faz questão. Mas quando a pessoa tem a preocupação, ou seja, tem o cuidado, primeiro, você começou a falar, ele vai dar atenção para ouvir bem, para entender bem. Muitas das vezes ele vai anotar para não esquecer. Às vezes quando eu estou ouvindo uma mensagem, um vídeo, e quando alguma coisa me chama a atenção, eu volto uma, volto duas e ainda vou às vezes anotar. Para mim realmente gravar aquilo ali, aprender aquilo ali. E é uma promessa, irmãos, poderosa na nossa vida. Por que será que alguns é mais bem-sucedido que outros? Por que uns é mais abençoado que outros? A diferença está aqui, irmãos. A diferença está em ouvir, tendo cuidado de guardar, e ouvir não fazendo questão de guardar. Quantos de nós, por exemplo, vimos aqui neste culto, ou em qualquer outro culto, e tudo aquilo que a gente ouve, tudo aquilo que a gente sente que é da parte de Deus, tem a preocupação de falar, não, eu tenho que melhorar isso. Não, eu tenho que ser o melhor esposo, eu tenho que ser uma melhor esposa. Não, eu não estou conseguindo fazer isso ainda. Eu estou tendo dificuldade nisso. Nós temos que vir aqui, irmãos, porque a palavra de Deus, ela tem o poder de nos edificar, de nos consolar e de nos exortar. Às vezes uma mesma palavra edifica alguém, consola alguém e exorta alguém. O que é exortação? É quando o Senhor está te chamando a atenção. Quando Ele está te cobrando, ó, se posiciona. Quantos aqui tem discernimento quando Deus fala com você? Tem alguém? 1, 2, 3. Vou perguntar de novo. Quantos aqui conseguem ouvir a voz de Deus? Isso é muito importante, irmão, porque quando nós sabemos ouvir a voz de Deus, Deus usa uma criança para falar com você e você falou, Deus, obrigado. Deixa comigo que eu vou organizar. Você está numa viagem, uma placa de caminhão, Deus fala com você através de uma placa de caminhão. Quando nós temos discernimento, nós sabemos quando é Deus que está falando. E quando temos discernimento, e mais do que discernimento, nós queremos agradar o nosso Deus. Nós vamos sair daqui, ou da onde nós estiver, que Deus falar conosco, e já vai se posicionar e dizer, Senhor, eu vou melhorar. Eu vou mudar. Irmãos, aqui, não só na nossa igreja, nenhuma igreja daqui de Cacilândia tem pessoas perfeitas. Às vezes sempre tem um ou outro fofoqueiro que vai falar de um, de outro, fala daquele. E nós temos que fazer igual Jesus. Você não tem pecado? Então atira a primeira pedra. O que isso quer dizer? Nós somos aqui pessoas imperfeitas. Diga comigo, eu sou imperfeito, buscando a perfeição em Deus. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e tem o cuidado de guardar todos os seus mandamentos, nós então estamos buscando perfeição em Deus. Há muito tempo atrás, em Rio Preto, eu passava numa rua, vi uma igreja, uma placa grandona lá. Proibido pessoas perfeitas. Porque o único perfeito é Ele. O único perfeito é Jesus. E por isso a própria palavra diz, ó, olhai para Jesus, autor e consumador da sua fé. Porque se vocês começarem a olhar muito para mim, irmãos, vocês vão ver muito defeito. Se vocês ficarem olhando muito para a minha vida e caçar problema e defeito, domingo que vem não vem ninguém na igreja mais. E eu estou aqui como você, buscando a perfeição em Deus. Às vezes você vai ver eu errar, mas você vai ver eu também corrigir meus erros.
Tem muitas igrejas ainda que tem o pastor como se fosse um super-homem, um herói. Aqui não tem nenhum pastor super-homem, não tem nenhum pastor super-herói. Eu vivo constantemente procurando agradar a Deus. Mas assim você como eu, você carne como eu, às vezes vai ver eu errar, vai ver eu abatido, vai ver eu triste, mas vocês vão ver eu lutando constantemente para me aperfeiçoar naquele que é o Todo-Poderoso, naquele que é o perfeito. Ele é perfeito. Então, irmãos, guarde esta palavra. Não vale a pena nós simplesmente ocupar a cadeira. Não vale a pena, às vezes, nós só vir aqui e não fazer questão de pôr em prática a palavra na nossa vida. Essa é a diferença de uns cristãos com outros, que alguns ouvem, teme ao Senhor e guarda a palavra. Ele luta, ele pode até errar, mas errar tentando fazer certo, errar tentando melhorar. E existe uma promessa poderosa quando a gente ouve e tem o cuidado de guardar todos os mandamentos que ele ordena. Como eu disse, é uma ordem. Olha a recompensa quando você ouve e tem o cuidado de guardar. O Senhor te exaltará sobre todas as nações da terra. Você não entendeu, irmãos? Você vai fazer um sacrifício, um esforço para andar uma vida de retidão diante de Deus, mas Deus vai te recompensar, vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Aonde você for colocado, Deus vai te exaltar naquele lugar. É uma promessa de Deus. Não importa se você está trabalhando lá na fazenda, Deus vai te exaltar lá naquele lugar. Não importa que se você precisa passar uma semana, um mês, lá em São Paulo ou Campo Grande, na capital, Deus vai estar com você, te exaltando naquele lugar. É uma promessa de Deus, de te abençoar, por intermédio da obediência. Tem alguém aqui que quer ser abençoado ainda mais? Obediência. Procurar fazer a vontade dele. E isso é maravilhoso, irmãos. Porque você vai ver Deus te abençoando, te dando vitória no teu trabalho, lá na tua família. Deus vai fazer você ser uma referência na sua família. Deus vai pegar jovens e pôr ele como referência na família. Sabe o que é ser uma referência na família? Já tem muitas aqui. É você estar no meio da sua família, às vezes o teu pai, a tua mãe, seus irmãos. Tudo que eles vão fazer, ele chega em você para pedir um conselho, para pedir um direcionamento. Tem alguém aqui já? Tem alguém? Que Deus tem já te usado para ser uma referência na tua família? É isso que Deus quer fazer, irmãos. Eu me lembrava agora, algumas pessoas trabalhavam comigo aqui na época, no frigorífico, e eles estabeleceram na época, irmãos, uma meta muito difícil, muito complicada. E eu, como supervisor, não estava conseguindo. E o meu gerente deduziu que o problema era eu, o supervisor. Vamos trocar o supervisor. E então eles contrataram o Amadeu, que no fim se tornou um grande amigo. E aí eles me chamou, eles não quiseram me mandar embora logo em seguida. Porque, tipo assim, eles queriam me usar para me mostrar tudo que eu sabia para o outro continuar com a experiência dele. E aí eles me chamou e falaram: Fabiano, o Amadeu, nós estamos pondo o Amadeu para te ajudar no setor. Ele vai ficar, por enquanto, na secundária. E você continua lá em cima e faz serviço render. 3 dias, irmãos, contratou o cara, 3 dias. Eles me chamou e falaram: Fabiano, fica lá você na secundária, que nós vamos pôr o Amadeu para lá. Que era para quê? Para apertar, para ver se alcançava a meta.
E esse Amadeu luta de um lado, luta do outro, e as coisas não aconteceram. Passou um tempo, depois que eu fiquei sabendo disso, passou um tempo, chamaram o Amadeu e diz: Amadeu, dispensa o Fabiano, manda ele embora. E o Amadeu diz: olha, se vocês quiserem mandar ele embora, pode mandar. Eu não vou mandar. Eu já cuidei de 14 desossas. E eu não vi um supervisor empenhado igual o Fabiano nessas 14 desossas. O problema aqui não é supervisor, não. O problema é vocês, gerência, que não dá apoio e nem funcionário que precisa. Se vocês quiserem mandar, pode mandar, mas eu não vou mandar, porque eu tenho a consciência que o problema não é ele. Passado uns dias, quem foi mandado embora? O gerente. E depois disso eu fiquei ainda mais uns 5 anos lá até o JBS fechar. Você pode glorificar o Senhor? Porque Deus tinha uma promessa na minha vida. Deus sabia o meu empenho, o meu esforço, e Deus sempre me honrou ali. Chegou um outro gerente. Toda reunião que nós fazia, Fabiano, ora para nós aqui, ó. Passou um tempo, o Amadeu foi embora. O gerente falou: Fabiano, eu não vou contratar ninguém não. Sei que vai continuar cuidando dessa desossa sozinho aí, porque eu sei que você é capaz. E é assim que Deus faz, irmãos. Deus honra os seus filhos. Tem muita gente aqui que sabe o que eu passei lá. Sandriele, João Pedro, Lucilange, que vai aposentar lá. Então essa é a promessa de Deus para mim e sua vida. E eu dizia para Deus: Deus, ó, eu só vou sair daqui. Quando eu for sair daqui, o Senhor vai arrumar um jeito. Eu estou passando problema para o Senhor, porque eu não quero ser mandado embora por incompetência. O Senhor vai me tirar, mas não sei como que vai ser. Aí já o problema eu estou passando para o Senhor. Aí o que aconteceu? Decidiram fechar o frigorífico. E aí eu disse: pode dar baixa na minha carteira que eu vou ficar aqui em Cacilândia e priorizar a obra. Não, Fabiano, nós queremos que você vá para Naviraí. Falei: não, eu não. 20 anos, 5 meses e 3 dias, já está bom, vou encerrar. Aí vieram com uma estratégia. Você não pode ajudar eu 2 meses lá em Naviraí, Fabiano? Falei: posso. 2, 3, o tempo que vocês precisarem que eu ajude vocês, eu ajudo, eu só não vou mudar. Porque, irmão, a gente tem que ser grato. Quando eu fiquei doente, eles me apoiaram, me ajudaram. Chegaram a dizer: Fabiano, nós não vai entrar no INSS, que seu salário vai ficar aí pela metade. 3 meses. Foi assim, irmãos, eles me pagando sem eu dar conta de ir trabalhar. Mas resumindo a história, eu falei: eu vou. Fiquei 1 mês e pouco, porque a ideia deles era o que? A hora que eu conhecesse a desossa de lá, que era uma desossa referência dos frigoríficos deles, era o que mais exportava para outros países. Para um supervisor era uma honra estar numa desossa, num frigorífico onde exportava muito. A hora que eu cheguei lá, meus olhos cresceram, eu gostei da cidade, mas eu falei: não, eu tenho um propósito. E aí depois eles mesmos disseram que a ideia era essa. Sabia que se mandasse eu para lá, eu conhecesse, eu iria ficar. Mas como eu já tinha decidido, e é maravilhoso, irmãos, o dia que eu saí, o gerente me chamou e falou: sabe o Fabiano, o Sheida era o diretor-geral das 34 unidades. O Sheida mandou te agradecer e dizer para você que qualquer hora que você precisar de um emprego, as portas estão abertas em qualquer frigorífico. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus, irmãos. Então é isso que Deus quer fazer conosco: nos honrar, nos exaltar em todos os lugares, em todas as nações. Você crê nessa palavra? Rapidinho, vai lá em Deuteronômio, em Provérbios 28 também. Já até passei do tempo aqui. Provérbios 28. Vamos ler o versículo 13 e 14.
Leia comigo, irmãos. Vamos lá. O que encobre nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. 14. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. O que Deus quer que nós vivamos, irmãos, é o que nós falamos sobre Deuteronômio 28. Mas aqui tem um conselho. Irmãos, põe em prática esse conselho na sua vida e na minha vida, para nós não perder o que Deus tem para nós. Volta lá no 13, que diz o que? Olha, o que encobre as transgressões nunca prosperará. Infelizmente, irmãos, no meio evangélico, nós estamos vivendo um tempo, às vezes nos reunimos com pastores, conversamos um pouco, e uma das questões é essa. Estamos vivendo um tempo onde muitos cristãos têm perdido o temor a Deus. Diga comigo, temor a Deus. Temor a Deus, irmãos, não é ter medo de Deus, é ter respeito. Tem alguém aqui que respeitava muito seu pai e a sua mãe? Que a palavra deles era lei? Tem alguém? É isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Que a gente o respeite, que a gente o tema. Espera aí, eu vou fazer isso, mas será que Deus vai se agradar disso? Lembra quando a gente ia fazer alguma coisa, mas a mamãe não vai gostar de nós fazer isso? Ó, o papai, se souber, vai, ó. Lembra? Não era assim? Sim ou não? Quando nós sabia que ia dar problema, os filhos, pelo menos obedientes, faziam o quê? Cascava fora. E é isso que Deus espera de mim e de você, irmãos. Que a gente tema Ele. Tudo que nós for fazer, peraí. Mas se eu fizer isso, eu não vou desagradar o meu Deus. Se eu fizer isso, eu não vou estar desobedecendo à vontade de Deus. Se eu fizer isso, eu não vou estar saindo do propósito. Isso é temer a Deus, irmãos. Só que nós estamos sujeitos a errar, sim ou não? Sim ou não? Mas aí vem o conselho. Quando você erra e confessa, não esconde, você alcança misericórdia. Alcança misericórdia. Eu vivi, irmãos, essa semana algumas situações com alguns jovens que me preocupou. Porque teve o erro. Eu não gosto de pregar quando pessoas me passam alguma coisa, eu vim aqui e expor a pessoa, não. Mas essa questão me preocupou muito, irmãos. E hoje é um dia de ceia, é um dia de nós meditar. Quando a pessoa comete um erro, e o jovem ou o adulto quer esconder, irmãos. Não, pastor, nós pensamos em falar para o senhor daqui 3 meses. Aí ali está dizendo o que, irmãos? Que aquele que confessa alcança. O que confessa alcança. Mas o que encobre as transgressões nunca. Quando fala que nunca prosperará, irmão, não está dizendo que nunca você vai ter dinheiro, não. Aqui está dizendo que tudo que você fizer não vai andar. Tudo que você fizer não vai dar certo. Tudo que você fizer não prosperará. Pode observar que tem pessoas que começam a fazer um negocinho quando pensam que não, está lá, ó, lá em cima, prosperando, dando tudo certo. Sim ou não? E o contrário disso é nunca prosperará e não funcionar nada na tua vida. Você entende o quanto é sério isso?
Volto a repetir, todos nós estamos sujeitos a errar. Todos. Aí você decide viver uma vida sem prosperar, escondendo, mentindo, ou você confessa. E para mim encerrar, irmãos, olha, deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tem pecado que eu peco contra Deus, só contra Deus. Aí eu tenho que pedir perdão para quem? Aí tem pecado que, por exemplo, às vezes eu peco contra Deus e contra minha esposa. Ou contra Deus e contra minha filha. Ou contra Deus e algum irmão na igreja. Então, quando eu peco contra Deus, eu tenho que pedir perdão para quem? Mas e se eu peco contra Deus e contra minha esposa? Se eu pedir perdão só para Deus, eu vou estar perdoado? Entenda isso, porque tem gente que acha que se ele pecou contra o irmão, ele vai pedir perdão só para Deus e vai estar resolvido. Como que é a oração do Pai Nosso? Perdoa, assim como nós. É por isso. Primeiro você perdoa os seus devedores. Primeiro você pede perdão para o seu irmão. Aí a hora que tiver tudo certinho, agora você vai orar a Deus, porque aí sim Deus vai ouvir a tua oração. Amém? Vocês entenderam? Não entendeu? Eu vou pregar de novo. Todo mundo entendeu? Dá um glória a Deus. Então, irmão, nós somos aqui o quê? Diga comigo, pessoas imperfeitas, buscando a perfeição no Senhor. Todos nós estamos sujeitos a errar. A própria palavra diz assim, olha, quem está em pé, cuide para que não caia. Amém? Sabe por que a palavra diz isso? Que só vai cair quem está em pé. Quem está caído não vai cair. E quando nós estamos em pé, nós precisamos estar, diga comigo, vigilantes. Porque tem pessoas que às vezes vê o outro caído, aí ele vai zombar, vai falar mal. E aí a Bíblia está dizendo, ó, cuidado. Cuidado, porque todos que estão em pé tendem a cair. Então, irmãos, guarde essa palavra no seu coração. Eu digo essa palavra com amor e tremor diante de Deus. Que eu quero que você viva uma vida que agrade a Deus. Como eu disse, o meu lema, eu posso até errar, mas eu vou errar tentando fazer certo. Amém? Guarde essa palavra e vamos lutar para não perdermos a nossa salvação por nada. Amém? Se coloque de pé. Uma coisa que eu quero que os irmãos reflitam comigo e a gente coloque em prática na nossa vida. Jesus, irmãos, Jesus nos ensina a lutarmos contra o pecado e não o pecador. Deus não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. Amém? Não importa a situação, Jesus te ama. E nós, presta atenção, irmãos, e nós precisamos seguir esse exemplo de Jesus. Se o irmão cair do nosso lado, nós vamos ajudar, nós não vai julgar, nós vamos apoiar, porque é isso que Jesus faria. Se alguém caiu, seja qual for o motivo, nós vamos juntos lutar para que essa pessoa se levante. Ela sinta amada, ela sinta cuidada pela igreja, sinta cuidada pelas pessoas. É só o amor que pode nos fazer vencer, amém? Amém? Tem alguém aqui que tem o amor de Cristo, disposto a amar o pecador? Disposto a amar o irmão que cai do nosso lado?
É isso que vamos fazer, vamos abraçar, vamos apoiar e pisar na cabeça do diabo. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher que estava sentenciada à morte, que era aquela mulher adúltera. E o povo querendo apedrejar, porque a lei mandava apedrejar. E Jesus diz: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Todos foram? Todos foram? E Jesus diz para ela: cadê seus acusadores? Ela olha para trás e diz: ué, Senhor, não tem mais nenhum. E Jesus diz: eu também não te acuso, mas vai e não peques mais. Amém? Não foi fácil, irmãos, Jesus conseguir lidar com essa situação, não. Porque isso foi uma armadilha para eles pegar Jesus. Porque a lei de Moisés mandava apedrejar. Ah, vamos lá ver, vamos ver se ele é maior que Moisés para mandar não apedrejar. E Jesus, com toda sabedoria, com todo amor, escrevendo ali, ele tem o discernimento. E então livra aquela mulher, demonstra o grande amor dele, demonstrou para que ele veio: salvar os que havia perdido. Feche seus olhos. Fale com Deus aí, irmãos. Tem alguma coisa que você precisa pedir perdão para Ele? Agradeça a Ele pela tua vida. Agradeça a Ele agora pelo privilégio, pelo amor dEle, a graça dEle ter nos alcançado.